Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com o médico, o doutor Roberto Cerutti. Nós falávamos aqui, já falamos tanta coisa importante aqui, né, doutor? O senhor acha que no Brasil existe uma cultura das pessoas irem ao pronto-socorro, muitas vezes sem necessidade? Muito mesmo. Uma cultura muito grande e que tem uma influência muito grande também na questão da saúde pública. A maioria dos casos que vão ao pronto-socorro não são casos de pronto-socorro. São casos que... Mas por falta de informação... É verdade. Né, as pessoas não têm culpa disso, porque elas precisam de informação. Muitas vezes elas não têm. E elas vão para o pronto-socorro procurar ajuda, né, a orientação. Mas são coisas que não necessita. Porque não tem como você também, por exemplo, ofertar um pronto-socorro. Fica até oneroso demais para a rede pública mesmo, fica oneroso você ofertar um serviço para todos os casos que procuram pronto-socorro. É verdade, né? é verdade. Nos Estados Unidos não funciona assim, em outros países desenvolvidos também, onde a saúde... Por exemplo, nos Estados Unidos você vai falar que existem algumas características que o nosso atendimento, em relação ao nosso atendimento, que o nosso atendimento é muito melhor. Mas você tem outros países, por exemplo, Canadá, você tem outros lugares que... a cultura é diferente e funciona muito melhor e não onera o Estado tanto, entendeu? É possível a gente citar quais casos não havia... Você atende em pronto-socorro, né? Como a gente disse aqui em Planaltina. Em quais situações não havia essa necessidade? Muitas vezes a mãe demora horas para ser atendida, né? Fica esperando horas. Ainda fica lá, fica exposta. Sim, a criança fica a outras infecções. É verdade. Leva a criança por causa de uma coisa que não precisa e pega uma outra coisa aí que vai... Pior que é. Exatamente. Em quais casos a gente poderia dizer, não, isso aqui é o caso de realmente levar, procurar um pediatra, ou esse não, dá para fazer alguma coisa em casa? Quais casos que a gente poderia situar? Primeira coisa, febre. Sim. A maioria das febres, mais de 80%, vão durar 2, 3 dias e acabou. São a maioria dos casos, mais de 80%, geralmente, em média, vírus. Aí chega e fala, mas a febre está muito alta. A febre fica muito alta mesmo. 40 graus e persistente, fica vindo várias vezes. Nem respeita aquela média de 6 em 6 horas. Não, ela vai bem frequente. Muitas pessoas falam assim, mas doutor, eu falo assim, isso aqui é um quadro viral. A pessoa, mas está vindo febre demais. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. É porque as pessoas precisam de orientação. E o pior é que as pessoas vêm na primeira febre, né? E muitas vezes vai submeter a criança a fazer exame, várias coisas, e não vai dar nada. Porque às vezes, quando for dar mesmo alguma coisa, por exemplo, vamos supor que é uma pneumonia que esteja começando, ela vai mostrar mesmo os sinais, vai mostrar mesmo o resultado no segundo dia depois. É claro, né, Renata? Se a criança estiver muito chumbada, muito mal, muito debilitada, aí é melhor você levar. Exatamente, porque pode ter uma desidratação, uma outra coisa associada. Mas na maioria das vezes a criança está bem, só está tendo febre e tal. Não é necessário, não dá nem para saber, não dá nem para saber no momento o que realmente é. Vai, inclusive, ter que levar de novo no hospital, provavelmente depois, se for realmente necessário. Entendi. Aí, nesse caso, o quê? Dá um banho, dá um medicamento? Qual é a recomendação? É complicado falar para dar medicamento em casa, né? Eu sei. Mas, assim, geralmente, quase toda mãe, todo pai, toda pessoa que cuida já deu um paracetamol e uma dipirona. Né? Verdade. Não costuma fazer mal se a criança não tiver alergia, não tiver nada. Outra coisa, fala dengue, tem muita dengue aqui. Dipirona não tem problema em dengue. Está no site do Ministério da Saúde. Dipirona está ótimo. É melhor dar dipirona do que paracetamol, inclusive. Dar dipirona, o efeito é melhor. E banho morno para frio. Né? Nunca o banho frio demais, morno para frio. E não é um banho assim... Botou o menino, às vezes eu passo banho no pronto-socorro mesmo, vai lá dar um banho de 1 minuto e tira a criança. Não, 10, 15, 20 minutos de banho, entendeu? Para a temperatura do corpo realmente baixar. Senão não baixa. Sim, bacana. Outra coisa que as pessoas, que os pais têm muita dificuldade, a gente vê muitas crianças obesas, né, doutor? Demais.
E onde que está o problema, onde que está a falha? A própria alimentação do pai, da mãe, que às vezes não dá o exemplo de verdade que deve dar, porque a gente vê muitas crianças que não comem verduras, não comem frutas. O que fazer com essa criança? Porque você submeter uma criança também a uma dieta não é fácil, né? Não, de jeito nenhum. E para o pai é super doloroso, porque a gente quer ver os filhos, as crianças comendo. É do instinto do ser humano. Quer ver comendo. Mesmo que a criança esteja ótima, um peso ótimo, né? Quer ver o menino comendo, tem que comer, de todo jeito, não tem jeito. E aí, mas aí no caso, o que fazer quando uma criança está obesa, está acima do peso? É claro que isso é muito relativo, mas chega no seu consultório, qual a recomendação principal? Sim, é muito frequente isso. Infelizmente, está aumentando. Quando eu faço controle nutricional com a criança, eu peço primeiro para a mãe fazer uma lista do que a criança come o dia inteiro. Ela anotar tudo, até um biscoitinho. A maioria dos casos, quase todos os casos, a mãe chega depois com a lista, a gente faz o cálculo, a criança está comendo muita caloria, muitas vezes mais do que um adulto precisa comer. Criança pequena, de 5 anos, 3, 4 anos, comendo é absurdo. Aí eu falo para a mãe, tá vendo as calorias, quanto que o menino está comendo? Ela fala assim, mas eu não percebia. Porque a gente esquece mesmo. Inclusive para a gente mesmo, a gente esquece o que a gente come. É verdade. Entendeu? A gente não tem essa... Então, assim, através do conhecimento, tudo é o conhecimento, tudo é esclarecimento. Eu adoro, isso é fundamental. Com comunicação, com esclarecimento, as coisas vão melhorando. Eu vou orientando e tal, e aí o que acontece? Vai modificando o hábito. Sim. Muitas vezes você tem que partir para alguma medida mais, você tem que criar uma rotina, né? Aí eu prescrevo a dieta, mas às vezes nem prescrever dieta precisa. Só orientação, diminuição de alguns alimentos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Sorvete, a gente vai com um filho de 3 anos no parque, por exemplo, você vai comer 2 bolas de sorvete. Você vai comprar para o menino 2 bolas de sorvete. Quanto você pesa? Vamos supor, verdade. 60 quilos, 50 quilos, um homem 80 quilos. A criança pesa 10, 15. É verdade. Olha a proporção de caloria que você está dando para a criança. Isso mesmo. A gente não percebe isso, não é culpa da pessoa. É porque falta muitas vezes informação. Sim. E que bom que você estava aqui com a gente. Vamos marcar outras, porque tem várias perguntas. Essas... Muito legal. Muito bacana, adorei também. E olha, o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta na próxima semana. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.